Olá, é muito bom ter a sua companhia aqui na TV Paraná Turismo. Começa agora mais um Trilha do Saber, programa que fala sobre educação, cultura, ciências, artes e muito mais. Confira agora o que nós preparamos para você. Estudantes trocam a sala de aula por um roteiro turístico histórico pela cidade de Antonina, no Paraná. Projeto Partiu Museu desembarca no Memorial Paranista, em Curitiba, com alunos de São José dos Pinhais. Banda escolar compõe músicas sobre o SAEB, avaliação que mede o índice de educação em todo o Brasil. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Fique com a gente, o Trilha do Saber já está no ar. Estudantes do Colégio Cívico-Militar Moisés Lupion e do Colégio Estadual Doutor Brasílio Machado, da cidade de Antonina, fizeram um passeio diferente. Eles tiveram uma grande aula ao ar livre no centro histórico da cidade. Foi um dia para aprender fora da sala e conhecer de perto as histórias e as curiosidades desse lugar belíssimo do litoral do Paraná. Antonina tem seu conjunto histórico e paisagístico tombado como Patrimônio da União. É uma das mais antigas povoações do Paraná. A sua ocupação efetiva deu-se em 1648, quando Gabriel de Lara, o capitão sesmeiro da nova Vila Paranaguá, cedeu a Antônio de Leão, Pedro Zeda e Manuel Duarte 3 sesmarias no litoral Guarapirocaba, que foi o primeiro nome de Antonina. Em 1714, foi inaugurada a construção de uma capela em homenagem à Virgem do Pilar, desse pequeno povoado. Por isso, 12 de setembro de 1714 é considerada a data de fundação de Antonina. Uma cidade histórica com muitos atrativos turísticos. Além da extraordinária beleza natural paisagística, Antonina possui no seu calçamento de pedras, nas suas ruínas, histórias as quais enriquecem o seu patrimônio. Caminhar pelo centro é como entrar num livro de história. A estação ferroviária, o Teatro Municipal, a Igreja Matriz, o Armazém Macedo e os casarões coloridos te fazem esquecer que o século XXI já chegou. E o nosso turismo pedagógico pelo Centro Histórico de Antonina, com os estudantes do Colégio Estadual Cívico-Militar Moisés Lupion, começa por um lugar que é símbolo de uma era de progresso e fase áurea da erva mate. Afinal, era por ela que passavam as riquezas do interior rumo ao porto, conectando Antonina aos grandes centros. É a famosa estação ferroviária. Antonina já teve uma outra estação ferroviária. Lá, antigamente, a estação era feita de madeira em outro local. Essa estação pegou fogo e, como o fluxo de trem naquela época era muito grande, viu-se a necessidade de construir uma estação muito mais imponente, maior, que comportasse, a parte áurea, a época áurea da erva mate no Paraná. Então, em 1916, foi construída essa estação aqui, com as janelas em arco, portas em arco, as colunas de ferro. E até hoje nós temos passeios que passam aqui pela estação. É o passeio da Maria Fumaça, entre Antonina e Morretes, Esse percurso passa por Mata Atlântica, por pontes, por manguezais. E nesse trajeto, essa locomotiva a vapor é uma das mais antigas em operação no Brasil. E ainda está em funcionamento aqui, é um passeio muito procurado pelos turistas em Antonina. Agora, professor Célio, como é que você aborda em sala de aula essa questão aí termos uma locomotiva, uma ferrovia, num período que ajudou muito no desenvolvimento econômico, não só aqui de Antonina, mas do estado do Paraná e do Brasil? A importância da Maria Fumaça era, no caso, para ela trazer, no caso, a erva mate para cá, tá? Ela não vinha até aqui, ela continuava, tá? Pela linha, ia até lá o Matarazzo, até o porto, o primeiro porto lá de Antonina. Então, era transportada essa erva mate para lá, tá? E de lá vinha outros produtos que eram também transportados para Curitiba, e de Curitiba, então, iria, no caso, para os outros municípios ali, que hoje são os municípios que compreendem ali a macro-região de Curitiba, Então, Antonina foi um município que ele agregou muito forte a questão do início do processo econômico do Paraná.
A ferrovia possui uma obra de arte que atrai a atenção e a admiração dos turistas, devido à sua beleza artística e também pela temática nela retratada. Essa obra de estilo modernista é de Euro Brandão, que tinha como hobby o ofício de artista plástico. Suas obras têm forte influência do seu professor, o artista Guido Viaro. E Juliana, aqui nós temos um quadro que retrata a construção da ferrovia. Isso, ele mostra ali os irmãos Rebouças, a parte da Serra do Mar, do Pico Marumbi, as pontes, o trem e a força de trabalho de construção dessas ferrovias, né? Também ali o trabalho escravo sendo demonstrado nesse quadro. Então, ele tem um contexto histórico mesmo desta construção dessa ferrovia que liga o litoral a Curitiba e a toda, né, a rede ferroviária do Paraná. Hoje em dia, não se vê mais. Mas durante o auge das ferrovias, as estações ferroviárias eram centros movimentados de comércio e circulação de pessoas. Era comum ver meninos engraxates com suas caixas de madeira, oferecendo o serviço de engraxar sapatos. E aqui na estação ferroviária de Antonina, não foi diferente. Isso aqui remonta também um pouco do auge das pessoas mais abastadas, né? Daqui de Antonina. Então, aqui as crianças utilizavam isso aqui, elas colocavam no ombro, tá? No ombro aqui, e saíam à procura dos clientes. Então, aí eles sentavam aqui nessa caixinha e a pessoa colocava o pé aqui e aqui eles engraxavam o sapato, tá? Das pessoas mais, logicamente, das pessoas mais abastadas, porque vinham realmente na época, né? Na época da erva mate, que era muito transportada aqui na época do porto também, que a economia era bem mais avançada do que hoje, então eles utilizavam muito, principalmente as crianças do subúrbio. O teatro é um dos mais antigos do Paraná e carrega em suas paredes grandes espetáculos e eventos sociais que marcaram época. Afinal, é patrimônio histórico do Paraná. Estar ali é mais do que visitar um ponto turístico. É mergulhar na tradição artística que Antonina preserva com tanto orgulho. E para aprender mais sobre a história deste lugar símbolo de arte e cultura, os estudantes do CEP Dr. Brasílio Machado nos acompanharam até o teatro. Afinal, esse colégio é o segundo mais antigo do Paraná e foi fundado em 1885. Fica do lado do Teatro Municipal. Educação e arte lado a lado, construindo juntos a história de Antonina. Hoje eu vou contar um pouquinho da história do Teatro Municipal de Antonina. Ele teria sido construído pela Sociedade Teatral Antoninense e depois adquirido pelo município para ser teatro municipal. Uma curiosidade aconteceu em 1933, é uma história que se conta muito aqui em Antonina. Em 1933, aportou um navio aqui chamado Almirante Jaciguai. Esse navio ele tinha com destino a Buenos Aires, na Argentina. Ele fez uma parada técnica aqui, ele era misto de passageiros e de carga. Nessa parada, alguns passageiros desceram para conhecer a cidade. E entre eles estavam Procópio Ferreira, Ari Barroso, Carmen Miranda, que eram da época de ouro do rádio brasileiro. Eles desceram e se encantaram pelo Teatro de Antonina. Eles gostaram tanto que decidiram, então, fazer uma apresentação de última hora na cidade. Então, naquele dia, eles organizaram uma apresentação aqui e se apresentaram nesse palco com renda revertida ao Hospital de Caridade da cidade. Então, essa é uma história que os antoninenses se orgulham muito de contar, dessa passagem da Carmen Miranda por Antonina. Nesse teatro também, durante um período, mais ou menos 30 anos, ele ficou sob uso de um cinema, ali na década de 60, 70. E foi totalmente modificado, a estrutura dele, a fachada dele foi totalmente modificada. Então, hoje o que a gente tem, aqueles arcos, aquela estrutura, foi depois, quando voltou para uso da prefeitura, que foi restaurado e voltou a ter as suas características originais. Saímos do Teatro Municipal e fomos em direção à Igreja de Nossa Senhora do Pilar, que está localizada na charmosa e simpática Praça Coronel Macedo, antiga Praça da República, que foi denominada Coronel Macedo em homenagem ao prefeito. Um local de encontros cívicos e de muitas gerações, tem o busto de Getúlio Vargas e sua carta-testamento, um marco em homenagem ao heróico soldado Francisco de Oliveira, que participou da Segunda Guerra Mundial. Atualmente, ela é um dos pontos mais agradáveis da cidade,
Uma vegetação exuberante e cercada pelos casarios antigos forma um cenário de encher os olhos. Mais adiante, imponente em sua simplicidade barroca, temos a Igreja de Nossa Senhora do Pilar. Construída no século XVIII, ela é um dos principais pontos de fé e devoção dos moradores. Do alto de sua escadaria, tem-se uma vista privilegiada da Baía de Antonina, uma paisagem que mistura o sagrado com o natural de forma quase poética. Por volta de 1712, chegou em Antonina o Manuel Vale Porto. Ele recebeu uma sesmaria, se instalou aqui. Ele era escravagista, explorava mineração, agricultura, e nesse povoado já viviam algumas famílias que eram devotas de Nossa Senhora. Então ele pediu uma autorização para construir uma capela nesse povoado. Então que surgiu a Capela Nossa Senhora do Pilar, né? E esse povoado foi se expandindo em volta da capela, tanto que hoje, conhecidos como os antoninenses, quem nasce em Antonina, na época eram conhecidos como capelistas, e até hoje, né, os antoninenses ainda são conhecidos e chamados como capelistas. Então, assim que surgiu a história da Igreja Nossa Senhora do Pilar, que hoje foi elevada também a santuário. Hoje ela é considerada um santuário. Ela já passou por algumas reformas, mas hoje já foi entregue um projeto de restauração, né, já foi entregue à paróquia, para que em breve possa ser realizada uma nova restauração. Falando do IPHAN, é importante também ressaltar que o Centro Histórico de Antonina ele é tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, então por isso que a gente também consegue preservar boa parte, né, dessa parte paisagística, arquitetônica da cidade, que tem essas referências coloniais, art déco, eclético, então a gente consegue conservar muito dessas características devido ao tombamento do patrimônio histórico. Tanto é que ali embaixo já tem os casarões coloridos. Isso, aqui a gente tem os casarios, inclusive atualmente, né, recentemente foi feito um projeto de restauro, né, de pintura, de revitalização dessas fachadas, então foi feita a revitalização dessas fachadas com a pintura de vários patrimônios aqui da parte histórica. E para completar o nosso turismo pedagógico pelo Centro Histórico de Antonina, nada melhor que uma passada no Armazém Macedo, que foi construído ainda no século XIX, às margens da Baía de Antonina, pelo comendador Macedo, para estocar e escoar erva mate. Tombado em 2012 pelo Instituto do Patrimônio Histórico Nacional, IPHAN, sua arquitetura mistura traços ecléticos com elementos da arquitetura luso-brasileira, ou seja, elegância antiga com funcionalidade da época. Com a restauração, foi criado um mirante e uma praça suspensa na parte superior do edifício, para a contemplação da Baía e da Serra do Mar. Só sei dizer que a vista deste lugar é deslumbrante e fascina os turistas. Hoje, o espaço é utilizado para eventos, apresentações e exposições. O Armazém Macedo ele foi construído em torno de 1880. Ele funcionava como um armazém de erva mate. Então, por aqui passavam muitas produções, muita erva mate que era exportado do Paraná, passava por aqui. Esse prédio aqui ele é dividido em dois setores. Uma parte que era a moradia da família e a outra parte que era esse armazém que fazia, então, a exportação, o depósito de erva mate. A gente pode perceber que também nessa construção tem alguns arcos nas laterais, que o piso era elevado para que quando a maré sobe, ele não encha de água, para que não pegasse então nas produções, na erva mate que estava aqui armazenada. Vale ressaltar que hoje a gente tem um trapiche municipal aqui na Feira-Mar, mas antes era uma média de 12 trapiches. Então, por aqui chegavam os navios aqui na Baía de Antonina e muito da exportação do transporte do que era produzido no Paraná saía por aqui. Não era considerado o porto. Né? O porto era lá onde era o Matarazzo. Lá aqui só depositava a erva mate. Depositava e daí tinham as empresas que faziam esse transporte. E o que será que os nossos estudantes aprenderam com a nossa aventura pedagógica pelo Centro Histórico de Antonina? Foi uma experiência muito boa, pois adquiri conteúdo, muito conteúdo que na sala de aula a gente não ia, né, desenvolver assim, da mesma forma. Algo que é muito importante, pois eu sou representante do Grêmio, né, um dos representantes do Grêmio, posso replicar na escola e apresentar para os meus colegas, para a minha comunidade escolar. Eu, como morador de Antonina, muitas coisas eu não sabia. E eu acho que isso desperta com que a gente
queira buscar mais conhecimento aqui no município, né? É uma cidade muito boa, muito bela. Principalmente ali na parte da estação ferroviária, a gente viu muito sobre o quadro, né? Eu não fazia ideia que foram os 2 irmãos que fizeram a maior parte ali da ponte e tudo mais. Nem do que antigamente tinha outra estação ferroviária que era feita de madeira e pegou fogo. Eu não sabia. A professora explicou ali. Também não conhecia aqui no armazém, a gente nunca tinha vindo aqui dentro. Não sabia sobre essas coisas daqui e é mais legal a gente poder ter uma pesquisa assim em campo para a gente saber mais, escutar mais, aprender mais. E você está convidado para uma experiência inesquecível em Antonina. Que tal viajar no tempo com o passeio de Maria Fumaça ou aventurar-se no Vale do Gigante com o caiaque e o cicloturismo pela Mata Atlântica, um verdadeiro tesouro natural? Ou ainda se encantar com os casarões, igrejas históricas e as icônicas peças no Teatro Municipal. Deliciar-se com o sabor do barreado e da bala de banana enquanto a Orquestra Filarmônica transforma cada momento em pura magia. E que tal visitar o Complexo Matarazzo e contemplar a beleza da Baía de Antonina? Um cenário que vai tocar seu coração. Então, Antonina espera por você! Venha se encantar com todos os seus sentidos! Realmente a cidade de Antonina tem muitas histórias e é muito importante que os estudantes conheçam essas histórias bem de pertinho. O projeto Partiu Museu é uma grande iniciativa cultural. Muitos estudantes da rede estadual têm a oportunidade de visitar grandes lugares sem precisar tirar um centavo do bolso. Vamos acompanhar como foi a visita dos estudantes do Colégio Shirley Catarina Tamalu Machado, de São José dos Pinhais, ao Memorial Paranista. No coração do Parque São Lourenço, o Memorial Paranista chama atenção logo de cara. O espaço mistura arte e natureza em um cenário cheio do estilo paranaense. E quem conferiu tudo de perto foram os alunos do Colégio Shirley Catarina Tamalu Machado, de São José dos Pinhais. Fiquei muito feliz, né, animado de poder vir aqui com os meus amigos compartilhar essa experiência, né? Foi algo legal e também aprender, né, ter um aprendizado sobre a história e esse tipo de coisa. Os alunos exploraram o espaço que abriga as esculturas em bronze do João Turim. Conheceram as exposições dedicadas ao artista paranaense e, para fechar a visita com chave de ouro, eles participaram de uma oficina onde cada um construiu a própria escultura em argila. Os estudantes aqui conseguem ter uma experiência única de tocar nas esculturas do João Turim, né? E ainda participar de uma oficina de construção em argila, né? Uma experiência que é muito bacana para os estudantes da rede. E junto com isso a gente também tem um pouquinho da história do Paraná, né? Toda a visita é permeada por essa história e junto com a ação educativa tem a discussão, né, de quais narrativas são construídas ao longo da história do Paraná. A equipe educativa do museu guiou os estudantes pelas exposições. As explicações despertaram o interesse e fizeram os alunos refletirem sobre a importância da arte e da cultura paranaense. É importante a gente preservar essa memória, preservar essa arte, mas ao mesmo tempo também olhar ela com um olhar crítico também, né? A gente olhar para esses movimentos e pensar na forma como eles foram feitos, né? Querendo ou não, é um movimento que tem ali questões envolvendo pensamentos da época, né? Os alunos aproveitaram a visita no memorial e cada um teve seu momento favorito. Seja admirar as esculturas, conhecer mais sobre João Turim ou colocar a criatividade em prática na oficina de argila. Eu gostei mais dos felinos. Meu sonho é ser veterinário e gostei bastante. Vou contar para os meus amigos, com certeza. Eu vou contar como foi legal, vou contar um pouco da história também, como que funciona. Vou contar que a gente conseguiu levar para casa e moldar a argila do jeito que a gente queria. O projeto Partiu Museu, da Secretaria de Estado da Educação, promove o contato dos estudantes com diferentes manifestações artísticas e culturais, além de valorizar o aprendizado fora da sala de aula. É muito importante que exista esse contato com a arte já desde sempre.
né? É uma coisa que já nasce com a gente, que a gente não pode deixar ela morrer, né? A gente tem que ter isso, esse lado sensível. E é isso que a gente tenta fazer aqui. A gente sempre busca dar esse lado de sensibilidade para os alunos, né? Para as crianças, para os adolescentes, para os adultos também, que às vezes a gente vai perdendo essa sensibilidade, né? E é super importante a gente trazer de volta através desse contato direto com a arte, com a história, com a cultura, com a produção artística, né? É, sem dúvida, uma experiência que amplia a aprendizagem dos estudantes. No nosso quadro Recreio com História, vamos conhecer um pouco do dia a dia do estudante Luan, da cidade de Missal, no Paraná. E vamos descobrir como ele tem colocado em prática o que aprende durante as aulas na Escola do Campo. Olá, eu sou o Luan Tunks Weber, tenho 16 anos, estudo no Colégio Estadual do Campo Teotônio Vilela e moro no município de Missal, Paraná. Eu sou estudante da Escola do Campo e tudo que eu aprendo na escola eu ponho em prática na minha casa, no meu trabalho. Bom, eu sou filho de agricultores, seu Celso e a dona Clair, eu tenho meu irmão, o Lucas. Bom, e desde que eu me lembro por gente, eu sempre vim aqui para a estrevaria tirar leite das vacas desde manhã cedo. Pouca coisa eu sabia, eu ia aprendendo, cada dia que passava é um ensino. O trabalho aqui na nossa propriedade é familiar, é numa cadeia produtiva. Tudo que eu aprendi fazendo no meu dia a dia teve a participação do meu pai. Sem meu pai, pouca coisa iria saber fazer. Tem a ajuda do meu irmão, sem ele também seria difícil as coisas. Bom, eu não sei se a rotina de você aí é a mesma que a minha, mas eu vou contar o meu dia a dia, a minha rotina. Bom, logo de manhã cedo, eu já que acordo, tenho que ir para a estrevaria, tirar leite das vacas. Também tenho que pegar o próprio leite das vacas ordenhadas, tratar os bezerros delas. Após isso feito, eu tenho que pegar esse trator e tratar as mesmas vacas, porque elas também sentem fome. Logo depois disso, eu vou tomar o meu café. Logo após ter tomado o café, eu vou fazer o resto do meu serviço, até no meio-dia, que é composto por serviços mais diversos, tanto serviço na lavoura, serviços com gado, limpeza dos coxos. Na lavoura é feito todos os processos, desde plantio, adubação do solo, das plantas, o corte, a silagem, que é feita para alimentar os animais, alimentar as vacas, até mesmo serviços mais manuais, como retirar a pedra da lavoura. Aí eu almoço, meio-dia, à tarde é tudo de novo. Tem que tratar os animais, tem que fazer a limpeza dos currais, tudo isso. E depois de tudo isso feito, mais uma ordenha do dia e depois ir para o colégio. Tenho que estudar e depois de noite, bem tarde, já vou dormir. Minha comida preferida é feita no domingo, que é o churrasco. Churrasco de gado, é a melhor comida que tem. O melhor churrasco é da minha mãe, não posso negar. Meu pai faz um churrasco bom, mas quando a mãe faz o churrasco, a carne está mais no ponto. Não há nada melhor que isso. A importância de estudar no Colégio do Campo é que o Colégio do Campo, ele entende a minha realidade. O colégio me acolhe, sabe o que eu passo no dia a dia. Talvez tem dias que eu chego mais cansado no colégio, o colégio entende. Eu tenho meus amigos também que uma boa parte deles também tem o mesmo dia a dia que eu. É um pertencimento que eu tenho no colégio. Bom, se você chegar aqui em casa, vai ser decepcionado pelos cachorros. Eles são bem grandes, até maior que os bezerros. Mas cuidado, que às vezes eles mordem. Nesse momento estamos construindo um barracão para alojar nossas vacas, no modelo freestyle. Ele vai disponibilizar um melhor conforto dos nossos animais, vai disponibilizar mais produção, porque vai ter um conforto maior, as vacas vão se sentir bem melhor naquele modelo. A minha coisa que eu mais gosto de fazer na propriedade, sem dúvidas nenhuma, é operar trator, tanto na alimentação dos animais, quanto o preparo do solo. É algo que não tem comparação. E você que está longe do campo, se tiver a oportunidade, venha conhecer a natureza. Venha conhecer a minha realidade. Um ambiente mais natural e longe da cidade. Bom, esse foi um pouco da minha história. Espero que tenham gostado.
Essas escolas são muito importantes para manter viva a agricultura familiar. 8 estudantes do Colégio Cívico-Militar Dom João Bosco, em Colombo, no Paraná, resolveram juntar o talento e o gosto pela música. E o resultado? Eles formaram uma banda. E para marcar o início do SAEB, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica, o grupo criou uma canção especial composta do zero pelos próprios alunos. No Colégio Cívico-Militar Dom João Bosco, em Colombo, a música tomou conta da rotina escolar. 8 estudantes decidiram unir talentos e criaram uma banda. Guitarra, baixo, teclado e outros instrumentos trazem uma combinação de sons com muita personalidade e harmonia. A gente foi juntando algumas peças, algumas conversas que a gente ia tendo, algumas pessoas iam ouvindo, iam falando também pra gente que, nossa, olha, aquele lá também toca instrumento. E daí eu pensei, vou conversar com ele e sugeri a ideia de a gente juntar, né, fazer uma mini banda na escola e ver se a gente consegue tocar todo mundo junto, né. Para os jovens, foi o amor pela música que uniu o grupo. Eles se encontram todas as semanas no contraturno escolar para ensaiar, trocar ideias e aperfeiçoar cada detalhe. Bom, particularmente falando, eu acho que é amor à música. Eu gosto mais dessa sensação de reunir, ter uma banda, isso é fenomenal, né? Por mim, é amor à música. E acredito que uma parte deles também. Com a chegada da Avaliação da Educação Básica, o SAEB, a banda resolveu transformar o estudo em inspiração e criou a própria música. Uma composição feita por eles para animar e incentivar toda a escola antes da prova. A sensação é muito boa, né? A gente produziu uma música excelente, ficou muito boa a nossa música do SAEB. E é uma experiência incrível que vai perdurar para um futuro distante. O processo foi todo mundo colaborando junto, montando um ritmo, a melodia. Cada um fez a sua parte e cada um contribuiu com o que tinha. E a gente busca, inclusive, motivar os alunos a participar, né? E fazer com que eles percebam a importância de cada um nesse processo do SAEB. Então, convidá-los, principalmente porque nesta banda, a maioria dos estudantes, exceto 2, né, todos os outros são alunos do 3º ano do ensino médio. Então, convidá-los a participar, dar a eles a oportunidade de escrever a letra da música, de compor a música, de fazer esse trabalho, também é uma forma de reconhecimento e valorização. E fazem com que eles sintam, né, integrante desse processo. E o resultado dessa parceria musical é uma canção cheia de ritmo, talento e motivação. Representou pra gente a nossa disciplina e desenvolvimento do grupo inteiro. A gente foi criando aos pedaços, a gente foi dando ideias para renovar a música. E assim ficou a nossa música. Coração
foi o nosso programa de hoje. Você pode rever este e outros programas através do QR Code que está aí na sua tela. Lembrando que o Trilha do Saber é produzido pelo Núcleo de Comunicação Setorial da Secretaria de Educação do Paraná. A gente se encontra na próxima semana. Tchau, tchau. Até a próxima.